O que me traz hoje no pequeno expediente, senhor presidente, é a capa do principal jornal do país, Folha de São Paulo. Na capa desse jornal, deputados e deputadas, está aqui, deputado Nery Prévost, pior recessão da história, abate 9,1% da renda média. Pior recessão da história, a pior dos 70 anos. E por que eu trago esse jornal? Porque é um jornal que todos leram, todos leem, um jornal que muitas vezes nos seus editoriais, como aliás vários jornais, apregoaram o deputado Romanelli aos 4 cantos do mundo, que a partir de março do ano passado, quando a presidente Dilma fosse derrubada, o país seria outro. E realmente o país é outro, muito pior. O país que o senhor Scaff ajudou a construir nesses últimos anos, com a Federação das Indústrias, e aqui também com a Federação das Indústrias, é o país do desemprego, é o país que falta perspectivas, é o país onde as pessoas são julgadas e algumas condenadas por ouvir dizer que, é o país onde o senhor Scaff, que comprovadamente, segundo o presidente e dono da Odebrecht, recebeu 2 milhões de reais, continua solto sem que ninguém lhe incomode, é o país onde a mulher de um dos principais articuladores do golpe, presidente da Câmara Federal, o senhor Cunha, continua solta, mesmo tendo recebido 200, 300 mil dólares, é o país onde as convicções se superam muitas vezes e chegam ao ridículo de chamar chefe de quadrilha e depois ter que dizer porque não era aquele, era outro. E é o país onde os patos de borracha foram levados para as ruas pelos patos reais. E os patos reais que bateram panelinhas, os patos reais que muitas vezes vieram aqui gritar desesperados, talvez estejam se perguntando hoje onde foi que erramos. Derrubamos o pior governo da história, legitimamente eleito. Era pedalada fiscal, mas na semana seguinte resolvemos a pedalada fiscal. Achamos a corrupção. Era no PT, mas na semana seguinte descobrimos também no Congresso com outros partidos. Que também o senhor Aécio tinha recebido denúncias imensas de corrupção. Que o PSTB, o DEM, o PDT, o PMDB, o PROS, todos os partidos estavam, ou estão, segundo as delações, envolvidos em maior ou menor grau. E a situação da economia não melhorou, piorou. Como disse o deputado Romanelli aqui, e eu concordo plenamente, deputado Romanelli, com a sua afirmação, o Brasil é o único país do mundo onde você quebra a empresa para poder punir aquele que fez o ato ilegal. Eu imagino se a Volkswagen agisse assim, ou se o governo alemão agisse assim, teria fechado a Volkswagen. Mas aqui os nossos sábios resolvem dizer que nenhuma empresa que esteja envolvida em atos de corrupção poderá ter nenhum tipo de contrato enquanto não forem todos os processos apurados nos próximos, talvez, 50, 100, 200 anos. Enquanto isso, as chinesas, que também não são e nunca foram, assim como as americanas, como as europeias, santas, vêm aqui e ocupam todo esse espaço. Parabéns. Parabéns aos patos reais, parabéns aos patos de borracha, porque vocês conseguiram aquilo que parecia impossível, transformar o que já era ruim, e que, segundo os senhores, depois de um ano impedindo que fosse votado na Câmara Federal o orçamento, impedindo que qualquer coisa fosse aprovada, impedindo que a presidente Dilma, inclusive, governasse, fazendo greve de caminhoneiros. Depois de um ano, vocês conseguem fazer a pior recessão em 90 anos. Parabéns. 20 milhões de desempregados. Parabéns. O senhor Meirelles dizendo que não sabe quando o país sairá da crise. Parabéns. Vocês conseguiram. Conseguiram fazer o inimaginável. Conseguiram fazer os patos de borracha pagos pela corrupção que o senhor Scaff recebeu através da Federação das Indústrias se transformarem em patos reais. Tudo o que está acontecendo está servindo de exemplo, inclusive para os patos reais. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.